Olá, pessoal. Espero que todos, todas e todos estejam bem. Hoje, dia 18, 19 horas, começamos mais um Conversando sobre os Espaços de Memória com Isa Saldanha, que é fruto do evento Moderniza Memória, que ocorreu no período de julho e que se desdobrou em algumas oficinas e o curso que será realizado aí nos próximos meses. E aí hoje, trazendo como a mais uma discussão, né, sobre os temas que foram relacionados no Moderniza Memória, com foco na gestão, na captação dos recursos e no gerenciamento dos projetos. Nós trouxemos mais uma convidada especial, porque ninguém conversa sozinho, segundo o professor Mário Chagas, né, que é um grande ilustre aí da área de memória e patrimônio. Ele sempre fala o seguinte: para você conversar, você precisa ter alguém. Então, hoje, sem muitas delongas, né? Porque é uma pessoa assim com uma super competência. Ela atuou aí na Petrobras, atuou como profissional da informação. Hoje ela é uma empresária da consultoria. E para o dia de hoje nós a convidamos, né, como uma das convidadas especial, em decorrência de toda uma trajetória que ela teve e em decorrência também da grande procura por colegas que estão recém-formados, colegas que estão em processo de transição de carreira, estudantes que querem saber como é investir, como que fazer essa transição de carreira enquanto profissional da informação, quais são os campos que o profissional da informação, seja um arquivista, um bibliotecário ou um museólogo, pode atuar, quais são os espaços de memória que esse profissional pode atuar e o que ele pode oferecer. Então, hoje, eu estarei conversando com a Tereza Soares, a CEO da ICANN, e aí eu vou deixar para ela se apresentar, falar detalhes, falar o que ela acha interessante. O pessoal do chat pode mandar perguntas, pode deixar perguntas aqui no chat, fazer comentários. Vocês sintam-se à vontade, tá bom? Só tô aguardando ela chegar aqui, que a gente tem aquele probleminha, geralmente, da tecnologia, né, que nos ajuda muito, mas em contrapartida, algumas das vezes ela acaba nos atrapalhando. Só um minutinho. Só um minutinho. A gente já tá aqui chamando, a gente tem aqueles contrapartidas, né, da tecnologia. Acho que faz parte, né? Hoje ninguém pode falar que não sabe como lidar, né? Não sabe como essa questão de tecnologia mesmo, né? A gente sabe que oscila, faz parte desse mundo metaverso, mundo digital, híbrido que nós vivemos. Então, eu peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência, que ela já está chamando. E aí, enquanto isso, enquanto ela está chegando aqui, eu vou pedir para vocês dizerem para mim de onde vocês são, qual área que vocês atuam, qual expectativas que vocês têm em relação aos espaços de memória, se tem experiência, quais são as principais dúvidas que vocês têm aí, né? A gente sabe que tem vários colegas com várias dúvidas, que a gente pode ir nesse bate-papo e agregando questões, tá? E aí a gente tá chamando aqui. Tá Olá, entrando e aí. Isa, boa Oh, noite. boa noite, Tereza. Para mim você não está aparecendo, para os colegas. Agora, Agora agora, sim, agora agora. sim. E Tudo aí eu bem? estava aqui falando tudo, e você? Tudo maravilhoso. Melhor agora. Eu estava.
eu estava aqui falando com o pessoal, né, um pouco da sua expertise, mas eu deixei para você se apresentar, né? Porque o pessoal da área de patrimônio falou o seguinte: ninguém melhor para se conhecer do que a própria pessoa. Então, a pessoa vai poder dizer com mais emoção o que ela faz, o que ela fez. E aí você fique à vontade para se apresentar, falar Tá um pouquinho certo. aí sobre a sua experiência aí, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tá bom, deixa eu arrumar aqui um pouquinho aqui. Cadê? Pra arrumar o cabelo aqui, assim. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Tereza Soares. Eu disse para a Isa ainda há pouco, Isa, eu estava botando perfume. Mas é o seguinte, vocês merecem tanto que toda vez que eu vou me apresentar numa live, eu me arrumo, eu boto maquiagem, me visto, estou toda aqui bonitinha, arrumadinha, mesmo sabendo que é uma live. Isso tudo é por conta do merecimento, né, que eu tenho aí, a reverência que eu faço a vocês que estão aqui nos assistindo, né? Isa, olha só, você me deu uma responsabilidade danada, né? Ela me anunciou aí, agora eu vou ter que. Gente, é o seguinte, eu tenho mais de 40 anos que eu trabalho na área de empresas, tanto empresa pública quanto empresa privada. Eu conheci os dois lados, né? Mas só que como o tema espaços de memória, centros de documentação, bibliotecas, ele é mais recente, né? Eu vou começar a contar um pouquinho a partir dos idos de 2000 que a gente começou a se preocupar com isso, né? Na década de 2000. Então, eu gosto de dizer que eu tenho 63 anos, 4 filhos, 3 cachorros, gosto sempre de falar essas coisas, adoro ler, adoro passar creme no rosto, enfim, gosto muito de cinema. É bom a gente falar do repertório da vida da gente primeiro, né? Porque, antes de tudo, eu sou uma Verdade. pessoa, né? Aí depois nós somos mãe, amigo, né? Eu sou filha, e depois a gente fala do profissional. Mas é isso, gente. No profissional, na década de 2000, eu tive um grande presente, que foi participar da implantação de um centro de documentação na Petroquímica Suape, lá em Pernambuco. E eu já comentei com Isa num evento que ela promoveu, que eu fui muito ousada. Cada gerente que participou deste projeto de construção e operação da Petroquímica Suape tinha que propor um projeto inicial para começar o empreendimento. E eu disse, vamos fazer um centro de informação e documentação. E olha, não foi fácil convencer, né? Quem estava lá à frente do empreendimento que aquilo era o mais importante. Porque quando chegasse lá na frente, isso era idos de 2006, por aí assim. Quando chegasse hoje, lá um pouquinho diferente. Oi? Tinha caído, Isa? Caiu eu ou você? Tô sem te ouvir. Eu esqueci que eu estava mutada. Aí veio a dúvida, né? Porque Agora, deu aquela agora. congelada, aquele problema de É internet, mas verdade. normalizou. Mas o pessoal está aqui e Então, aí qualquer coisa eles sinalizem. tá. Então, eu fiz uma opção hoje de falar aqui com vocês nesta live aqui, de uma forma um pouco diferente. Eu não vou mais continuar falando como foi implantar o centro de documentação na Petroquímica Suape. Depois eu implantei um centro de informações e dados dos navios da Petrobras. Eu não vou falar disso, não. Eu vou falar um pouquinho de contexto, eu vou seguir um roteiro um pouco diferente. Eu me comprometi com a Isa, que depois eu mando o arquivo para ela, e quem quiser pode pedir para ela, aí via Instagram, manda uma mensagem e pede. Gente, é o seguinte, eu vou começar num contexto do que seria o novo petróleo. O que é o novo petróleo? Porque o petróleo, né, ele foi todo o boom do petróleo para mover, para gerar energia. Eu não estou aqui falando que o petróleo está certo ou está errado, porque hoje tem isso, né? O petróleo não deveria ser usado para fins nobres, não deveria ser usado
para queimar nos carros, né? Mas o petróleo ele é importante porque as partes do nosso computador, as partes do celular, as partes de um carro, o meu batom, o batom da Isa é feito de petróleo. Então, o petróleo é importante. Mas olha só, vamos de novo ao que eu estou propondo nesse contexto. O novo petróleo. E como eu encaixo isso com o tema de espaços de memórias, de centros de documentação? Uma pessoa chamada Clive Hamby, ele é um matemático, ele disse o seguinte: os dados são o novo petróleo. Olha que frase fantástica este camarada falou. E essa frase agora, no ano aí de 2021, o CEO da Mastercard, ele foi fazer uma palestra de abertura num evento e ele usou essa frase: os dados são o novo petróleo. Sim, porque a mesma revolução que o petróleo causou, os dados também vão causar. Só que com a diferença, o petróleo é fóssil, ele vai acabar. Não é uma energia renovável. E os dados, eles vão acabar? Hein? Que tal a gente começar a pensar sobre isso? Os dados não vão acabar. Então, a gente tem que o quê? Que proteger, que preservar, que guardar a memória de tudo isso. E aí, por isso que eu fiz esse encaixe, esse gancho com o novo petróleo, tá? Vamos prosseguir, então? A competência informacional. De novo, contexto, antes da gente falar um pouquinho sobre informações e dados. Competência informacional, ele é um termo criado lá nos idos de 1989 e tem toda uma historinha de quem criou lá numa associação lá nos Estados Unidos e que definiu o que seria a competência informacional. É a competência que a gente tem para lidar com os acessos a informação, né, para lidar com todos os recursos da informação, que, na verdade, quando você busca hoje num profissional, num estudante que está começando, ele não tem essa competência informacional. Ele adquire com a vida, ele aprende a acessar a parte da máquina, do computador, do hardware, ele aprende a usar o software, mas ele não foi treinado. É necessário que o RH fique sensível a falar dessa matéria, a partir do conceito de competência informacional e propor, né, identificar nas necessidades de treinamento como é que este profissional, durante a carreira dele, ou quer seja numa empresa pública, privada, quer seja, né, num museu, como é que ele vai ser preparado? Porque fica muito centrado no bibliotecário, mas não é só isso. Como um todo, as pessoas deveriam estar preparadas nessa competência informacional. E aí eu remeto essa responsabilidade ao papel da governança. É a governança que tem que dizer, não, os tempos são outros. Essas pessoas que estão aqui, elas têm essa competência informacional? Porque ficamos muito e ainda estamos muito no inglês. Eu tenho que ter inglês avançado, eu tenho que ter inglês fluente. Quando esses aspectos ligados à competência informacional, você aprende por aí, de alguma forma, porque alguém falou com você, não de forma sistematizada, planejada, com trilha de desenvolvimento daquela pessoa que está ali, né, para ter acesso ao quê? Ao novo petróleo, já que os dados são o novo petróleo. Então, dentro do contexto, eu trago isso para vocês, que é, os dados são o novo petróleo e a governança precisa ficar ativa, alerta, para preparar as pessoas. É uma competência, sim, né? É como a outra qualquer, competência para negociar. Vamos treinar essa pessoa em negócios, não é competência informacional. Fica onde? Isa, eu vou até sugerir para você que tem uma pessoa que é a Maria Isabel, ela é especialista nesse assunto. Eu vou te passar o contato dela, o telefone dela, para você conversar com ela, para ela fazer uma live estou sugerindo, só sobre esse assunto, a competência informacional, que é muito amplo. Vou passar a direção. A gente vai para a próxima. Da Maria Isabel. Na nossa programação aí, que isso. É um termo extremamente importante, né? Que o pessoal recém-formado, não são todas as universidades que trazem essa visão aí de gestão. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, que começa a ter esses estagiários ou recém-formados,
eles não têm nem noção por onde vão começar, né? E aí eu tenho uma preocupação muito grande, não só com os colegas que estão tentando fazer essa transição de carreira, de mudar. Eu quero aprender a trabalhar com gestão de projetos, quero conhecer outros nichos, mas eu tenho uma grande preocupação com os futuros profissionais da informação, porque Sim. a gente está vivendo isso, né? A gente já fez a faculdade, a gente está vivendo isso agora. Mas eles que vão trabalhar essa mineração de dados lá na frente, eles que vão ter que trabalhar no futuro, a base daquilo que a gente está conceituando hoje, daquilo que a gente está preparando hoje. Hoje a gente prepara o nicho para eles, para daqui a alguns anos eles realmente atuarem, porque é uma área que está em grande expansão, né? E aí eu acho que assim, ainda faltam profissionais no mercado, principalmente acadêmico, que tragam para a gente, enquanto aluno, a vivência. Porque uma coisa é a teoria, né? Eu sempre falo isso e aí as pessoas ficam chocadas. Mesmo como mestrando, eu acredito que uma coisa é a teoria. Vamos falar de tabela de temporalidade, vamos falar plano de ação, plano de classificação, e na prática. E nesse meio agora que a gente está vivendo, né, que tudo está informatizado. Em decorrência da pandemia, o mundo adiantou 30 anos de tecnologia. Deu uma agilizada, foi verdade. Deu uma agilizada incrível. E quem ficou parado? Quem ficou parado, as empresas que não se atualizaram nesse período, elas fecharam. Os profissionais que tinham a resistência, eu sempre falo que aqui atrás de mim tem uma máquina de escrever eletrônica, porque lá em 1900 bolinha, a tecnologia da época e o boom, né, era ser datilógrafa. Eu fui datilógrafa, vou fazer isso, eu sou datilógrafa também. E aí teve a evolução das máquinas e depois veio o bendito Pentium, lembra? E aí foi evoluindo, hoje em dia a gente fala assim no celular. Mas é importante ter do profissional também, não só por parte das empresas, a vontade de desenvolver essas competências. Só que tem alguns que também não sabem nem por onde começar. Nem por onde chega começar. Na academia, acha que a academia vai resolver todos os problemas, vai entrar na academia, vai sair sabendo fazer de tudo. E aí, quando chega no mercado de trabalho, a gente vê aquela pessoa que começa a trabalhar, fica perdida, fica desmotivada, aí começa a faltar, e a empresa tem problema com absenteísmo, com a pouca produção, e aí vira aquela bola de neve. Então, assim, vou querer muito contato da Maria Isabel. Tá, vou te passar, vou te passar. Eu queria aproveitar aí esse gancho aí do bate-papo, porque eu adoro escutar você falando, né? Que eu vou aprendendo ainda mais. A gente escuta e vai trocando, né? Hoje, assim, a gente traz sempre esse tema de memória, espaço de memória, né? Porque a gente que é bibliotecário, como você bem falou, às vezes a gente foca tudo no bibliotecário e acha que espaço de memória é só biblioteca e arquivo e museus. E não são. Todo lugar que produz dado precisa ter esses dados seguros, principalmente agora que a LGPD aí está em voga, já entrou, já está tendo sanções e todo mundo, desde a pequena empresa à grande empresa, precisa se adequar. E aí, fazendo esse link, o que você poderia falar para o pessoal que está hoje nos assistindo em relação ao espaço que você trabalhou lá na SUAP, como um espaço de preservação daquela memória lá da SUAP, o que enquanto consultora, você acha que o profissional precisa ter? O olhar, né? Que a gente tem, eu falo que a gente que empreende, a gente sempre tem dois olhares, né? O olhar de antes de empreender e o olhar do momento que a gente empreende, porque eu preciso alocar hoje uma pessoa naquele determinado espaço de memória para fazer uma determinada atividade. Mas lá atrás eu também fui essa pessoa para alguém. Sim. E aí a gente acaba tendo esses dois olhares, né? De quem veio e de quem atua como empreendedor. E aí, para quem está querendo empreender, para quem está recém-formado, o que você diria aí para essa galerinha nova que está entrando? E para quem está transitando aí? Você me falou dos desafios, né? Então, olha só, eu falei só um pouquinho de mim, que eu trabalhei mais de 40 anos, só que agora eu me aposentei, há 8 anos eu tenho uma empresa, mas eu não consigo me desligar e continuo, né, aí na trajetória de vida e continuo na área de gestão, pela qual eu sou apaixonada, e quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né?
Aí é que tá, a gente não trabalha, a gente está ali, ó, uma maravilha. Tem responsabilidade e tudo, mas a gente não trabalha. Olha, o que eu diria é o seguinte, eu trouxe aqui, como parte dos desafios, eu trouxe dois assuntos que eles são básicos, eles acontecem, e eles são assuntos que a fonte é a minha vivência. É a vivência que eu tive lá na Petroquímica Suape, quando nós começamos o trabalho, que a princípio foi um trabalho de formiguinha. Só aquela equipe do Centro de Documentação é que era responsabilizado por manter aquele acervo. Eu tinha um coordenador, eu era gerente da área, eu tinha um coordenador e tinha mais 3 pessoas. E tudo que você possa imaginar entrava pelaquele centro de documentação. Nós tínhamos um fluxo para todos os documentos e o projeto era um projeto lindíssimo, belíssimo, que tem uma característica que quando eu cheguei lá no projeto, me disseram que a gente ia botar uma agência dos Correios. Aí eu tomei um susto, eu disse, o quê? Uma agência dos Correios? Para quê? Para os documentos que vão chegar, ainda estavam nessa época, né? Aí eu digo, não, gente, por favor, não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos contratar um GED, né? Esse GED a gente vai ter também a parte, não só da ferramenta, mas a parte do serviço. E esse projeto muito lindo, porque a parte do know-how estava lá em Londres, a parte da montagem da Petroquímica Suape estava na Índia, as fábricas lá da Índia montando, mas a compra dos equipamentos estavam basicamente na Alemanha e na Itália, de motores, de tubulações, e tinha que vir para o Brasil, que a Petroquímica Suape é em Pernambuco. Então, como gerir toda essa complexidade de um projeto assim, com tantos países ao mesmo tempo ali, e mandando documento para lá e para cá? Então, esse centro de documentação tinha uma característica de que essas 4 pessoas, a princípio, eram responsabilizadas por tudo. Ah, faltou, sumiu, está com fulano. Eu digo, gente, é o seguinte, esse centro é uma trajetória, é uma transição, mas depois são vocês que vão gerir o próprio, né, as próprias informações, os próprios dados e informações. Então, não foi fácil, e por isso que eu venho trazer aqui como desafio, vou falar de 2 coisas, 2 vivências minhas, com as pessoas de lá. A primeira vivência é que existe, eu batizei de a síndrome do drive C, que é o drive da máquina, né? Ali tem um monte de informações, um monte de dados, né? Que com certeza os dados vão ali ser transformados em informações que, por sua vez, gera conhecimento, mas as pessoas guardam no Drive C, elas querem abraçar aqueles dados, aquela planilha, e não quer salvar na nuvem. Então, assim você fica cidadão. Olha só, aqui você vai perder a memória, a sua empresa ela vai ficar sem memória lá na frente, quando a Petroquímica Suape tiver um problema e uma torre lá daquelas químicas todas ficar torta, você procura o manual do fabricante e não acha, porque você salvou no C. Então, assim, essa síndrome, né, do Drive C, a gente precisa aqui falar que depende de cada um. Eu vou te dizer, entre a Petroquímica Suape, nos idos de 2006, e depois, em 2014, quando nós montamos o Centro de Documentação de Navios, já mudou bastante. Eu já vi que aquilo ali já tinha um pouco, não superado essa síndrome, né, do Drive C, mas as pessoas já estavam mais acostumadas a realmente salvar onde deveria salvar. Mesmo não seguindo o que deveria seguir. Mas isso tudo é a trilha de desenvolvimento da competência informacional que vai desenhar para você o que cada um precisa para que essa síndrome não ocorra mais. Então, eu lhe digo que isso aconteceu, mesmo tendo superado um pouquinho, né? Agora, eu tenho uma outra síndrome que eu vou te trazer. A culpa é do programa 5S. Eu estou falando coisas com vocês aqui que eu escutei. Eu disse, como assim? O que foi que aconteceu? Ah, o programa 5S, que vocês sabem o que é, né? É um programa de pensamento enxuto, tem o objetivo de reduzir desperdícios, né? Aumento de produtividade, mas acontece que se você
não tiver cuidado, você vai jogar informação fora, vai descartar. E a pessoa me disse assim, não, foi o programa 5S que passou por aqui, né? E eu tive que descartar tudo, tanto o físico, aí a gente entra por físico, como o eletrônico. Então, eu vivenciei isso, e quando você me falou em desafios, eu disse, caraca, eu vou falar da síndrome do Drive C e vou falar também dessa história aí de não, porque tinha que otimizar tudo, você destrói a memória e tem que ter um cuidado, né, para saber que é para preservar, não é porque chegou uma pessoa ótima, eu não estou aqui do dia encontro ao programa 5S, até porque é como filosofia, é excelente, mas vamos ter cuidado. Então, Isa, essas coisas que eu trago para você é para dizer assim, vamos dar agora uma recapitulada, existe o papel da governança, é a questão dos papéis. O papel da governança, ele tem que, primeiro, até a própria liderança ser treinada no assunto. Porque muitas vezes você vai e a sua grande dificuldade é que a liderança não é sensível ao assunto, por sua vez, se não é sensível, não libera recursos. E como você trabalha sem recursos? Como pode, né? Ainda bem que lá na Petroquímica Suape, em Pernambuco, o recurso foi aprovado para a gente implantar esse projeto como sendo o número 1. Aí eu pergunto aqui a quem está nos assistindo, alguém já viu uma empresa começar pelo Centro de Informação e Documentação, seu primeiro projeto? Gente, eu tenho esse case como um case de sucesso, porque eu não vi ainda alguém dizer, não, isto foi, porque é a primeira coisa que a gente começa, né? Porque não adianta você, eu vou começar a comprar máquinas, beleza, e o processo de compra vai para onde? Né? Fica na sua gaveta, para quando o programa 5S chegar, você jogar a pasta fora? Né? Então, e eu desafio muito a saber qual foi a empresa que fez isso. Então, agora, na minha condição de empresária, de continuar na gestão empresarial, eu, quando vou nos lugares, eu sensibilizo a liderança. Olha, isso aqui é importante, vamos começar por aqui? Mas porque aqui está tudo errado. Então, é o seguinte, esquece que tem erro, não tem erro, está tudo certo, você está aqui até agora, né? Então, está tudo certo. Mas, a partir de agora, vamos começar planejando um centro de informação e de documentação. Então, eu trago essa questão dos papéis, o papel da liderança. Só que aí, depois, entra o papel de cada um, desde quando ele também seja treinado. Vamos dar um desconto aí que a pessoa tem que ser treinada. Mas depois de treinado, sensibilizado, conscientizado, porque são etapas deste processo, sensibilizar, conscientizar, treinar, ele aí fazer o papel dele, evitar a síndrome do Drive C, evitar jogar documento fora porque o programa 5S mandou. E aí você tem a questão da evolução. Isso tudo deságua num assunto muito mais amplo, num pano de fundo muito maior, que nós estamos ainda vivendo de aquele Analytics, nós estamos vivendo de BI, nós estamos vivendo de Power BI, só que a gente ainda não está vivendo de Big Data, como queira falar, se quiser falar em inglês Big Data. Então, a gente não está vivendo ainda disso. E quando a gente chegar a viver plenamente isso aí, e a inteligência artificial? Como será se não houver esse preparo, né? Então, eu quero te dizer que a nossa empresa, ela trabalha todo em rede, não tem nem por que eu estar aqui diante de vocês, o discurso seria bastante interessante, né? O discurso é só interessante, mas o que arrasta mesmo é o exemplo. Então, todos nós trabalhamos assim em rede e guardando os dados, tendo memória dos dados, rastreabilidade, lista de temporalidade, e isso é o de menos que a gente pode fazer, já pensando que tudo que está se fazendo hoje nos centros de espaços de memória é preparação para algo maior que vem aí com a inteligência artificial, que vem aí com o Big Data, né? E a aplicação destes assuntos que a gente está fazendo aqui, volto a dizer, ela se dá numa esfera privada, ela se dá numa esfera pública, ela se dá numa esfera coletiva, ela se dá numa esfera pessoal. Eu imagino que o escritor Paulo Coelho tem alguma organização do acervo dele. Eu faço essa pouca ideia que ele deva ter. Então, ela se dá em várias esferas, só tem que a gente
ver aí os papéis de cada um e entender a importância que isso traz para a gente e para o futuro. Estamos aqui pavimentando o futuro. Olha, que aula, né? Quem Alguém perder essa botou aí, live de nunca vi. hoje, Nunca viu quem ninguém. enxerga? Tem uma pessoa aí que falou, nunca vi começar a empresa pelo centro de documentação, realmente. Nunca Agora vi. ela pode dizer que já tem um caso, hein? Aí Já ela pode pode dizer que já tem o dizer que caso. já sabe, já tem um case aí de sucesso para ela poder reproduzir aí nos próximos fala, né? E é muito Nos próximos interessante projetos. porque você traz essa visão, né? Dentro da tua fala, a gente vê vários pontos, a gente vê a questão do desenvolvimento do famoso chá lá da pedagogia empresarial, né? Competências, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver, que agora é skill, né? Eu falo que eu sou muito, eu valorizo muito o nosso português. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, gente, vocês têm que saber inglês. Ponto. Agora ficar falando inglês, eu estou no Brasil, eu vou falar português. Não, pois que me demais, né? Que me engolam. E aí, às vezes eu falo, gente, se é competência, habilidade, eu tô... É skills. Skills soft. Legal, entendi. Então, assim, eu acho que tem que a pessoa valorizar o que tem aqui, que nós temos profissionais muito competentes, estamos numa língua... É difícil português, mas é uma língua muito bonita. Então, acho que a gente tem que desenvolver essas habilidades. E aí, outra questão que eu vejo, Tereza, de deficiência, que eu também vejo, você falou do 5S, eu participei de uma empresa que nós implantamos o 3S. E aí, era um processo parecido, né? As pessoas saíam da empresa, pegavam a sua pastinha funcional e levavam embora. E aí, o que não servia, mandava para a biblioteca. E aí tinha cópias, o contrato original da empresa foi com ela, mas a cópia ficou lá em algum lugar na sua gaveta, sim, junto com os rabiscos. Sim. E aí, diante do fato, vamos fazer um programa, vamos pensar em algo para ajudar, porque as baias eram superlotadas. Então, assim, visualmente, tinha papéis espalhados para vários lugares, a pessoa se perdia a hora para achar a informação, e o que era importante enviar para o centro de documentação e informação não era enviado. E aí a gente começou toda uma política de parcerias. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você sozinho, você não consegue fazer nada numa empresa, numa instituição. Aí eu falo instituição, mas entra a esfera pública. Eu sou auditora líder da ISO 9001. Então, o nosso foco é atender o cliente. A empresa trabalha para o cliente, fornecer o melhor serviço e o melhor produto. Vamos pegar o gancho, vamos montar uma parceria aí com a qualidade. E aí eu comecei, enquanto bibliotecária, eu falei, vamos tentar pensar o que eu posso agregar, onde que eu posso reduzir custo. E aí eu vi aquele nicho, aquele ambiente, eu falei, a gente tem um custo com armazenamento, a gente tem um custo com a perda da hora de busca, hora funcionário do seu colaborador. Você imagina um engenheiro perdendo hora procurando um documento. Isso não existe, né? Eu estou perdendo hora com a impressão. Pode ser, é R$1. Legal, R$1. Você bota muitos R$1 no final da conta, quanto papel você gerou que vai ser jogado fora? O excesso de papel, eu joguei na picotadeira, que é informação confidencial, vou picar, eu também não posso jogar no lixo comum. Então, eu tenho que pensar na empresa que vai vir buscar. E aí a gente começou a pensar, vamos fazer um projeto 3S, com 5, eu sei que eu não vou conseguir uma pauleira só. E aí a gente começou uma parceria com a qualidade, depois com a comunicação, começamos. E aí, por fim, a gente tinha uma equipe boa de 10 estagiários. E aí falamos, vamos de baia. E aí vamos explicar de junho. Treinei a minha equipe, ensinei a importância do serviço deles, que eu acho muito importante todo colaborador saber o que ele agrega, qual é a função dele. Se ele vai lá, bota aqui, coloca ali, tira, é um robô. Ele não vai precisar pensar. Agora, por que você vai tirar daqui e vai botar para ali? Por que você precisa ir lá conscientizar aquela pessoa que ele ficar imprimindo um monte de papel? Imprimir o e-mail, para ler o e-mail, fazer o comentário no e-mail para mandar a secretária digitar o e-mail, para mandar o e-mail para ele, para mandar para outra pessoa para imprimir de novo.
não tem sentido. Você gera lixo eletrônico e você gera o lixo em papel. E aquilo, a informação que você precisa registrar, que é quais foram as definições do seu projeto, quais foram as resoluções, que se perde. E aí eu expliquei todo o contexto, treinei a equipe, e aí, aos poucos, a gente foi indo, fizemos um calendário, conseguimos apoio da alta direção, porque apresentamos a redução de custos. Eu acho que em questão de instituição é importante a pessoa que está operacionalizando entender que o trabalho dela ajuda a reduzir um custo. Se exige ajuda a reduzir um custo, eu evito ficar desempregado. Porque a empresa não vai ter que cortar custo, porque quando corta custo, qual é o primeiro setor também que é cortado? Centro de documentação e Sim, informação, primeiro funcionário. Para que eu preciso de um arquivista e um bibliotecário? Eles fazem tudo a mesma coisa, então manda um dos dois embora e o outro fica e faz o que ele faz, que é assim que a empresa pensa. Não entende que cada área, uma completa a outra. E aí, nessa experiência que eu tive, consegui o apoio da alta direção, mostrei aonde que eles poderiam reduzir esses custos, aonde que eles podiam agregar de competência para outras áreas, porque a hierarquia da empresa estava deixando de ser vertical para ser horizontal. Para quem não sabe, a vertical é a chefia imediata direta, e horizontal você responde a várias áreas, trabalha em conjunto com as várias áreas, né? E aí a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana usando o 3S, diferente do teu, que o povo jogou tudo fora. Mas olha, Isa, e agora vamos falar uma palavrinha que ainda não veio aqui na live, ela não chegou. Palavrinha, seja bem-vinda, que é a cultura, né? Porque a cultura, ela define muita coisa. Então eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Uma mudança cultural na organização, ela é longa, ela é um processo de no mínimo 10 anos. É incrível isso para aquilo mudar. Mas eu trago 2 exemplos. Eu trago o Nubank, que o Nubank, eu tirei uma conta digital do Nubank por um desafio deles. Né? Abra sua conta em 2 segundos, em 2 minutos. Opa, adoro o desafio. Eu disse, deixa eu ver o que é isso. Segundos eu estava com a conta do Nubank. Você que o Nubank não deve ter imprimido lá naquela organização iniciando, que as pessoas estivessem dispostas a substituir o papel. Tá dando para ver aí? Tá? Tá? Que as pessoas estivessem dispostas a substituir o papel e trabalhar no digital, no mundo digital. Aí eu trago uma outra instituição chamada INSS, instituição antiga, e que o que você via lá era uma cultura diferente, era uma cultura de você chegava num posto do INSS, só tinha papel espalhado para todo lado. Um tempo desse aí atrás, eu cheguei no INSS de perícia, né? Aí eu disse assim, não tinha nada em cima da mesa, não tinha papel, só tinha os computadores. Eu olhei assim, assim, nossa, é isso. Foi lento, mas chegou. Enfim, conseguiram trabalhar a cultura. A gente não pode aqui dizer que são todas as agências que estão assim. Essa agência que eu estou me referindo foi uma agência lá em Salvador, lá no comércio, no bairro do comércio em Salvador. Eu fiquei assustada. Então, a gente traz aqui ao contexto da live a questão cultural. É preciso trabalhar a cultura. Do contrário, você não chega no Nubank, vai ficar sempre olhando para aqueles antigos postos de INSS, com aquelas coisas todas caquéticas, todas horrorosas, né? Porque a cultura não foi trabalhada. E, mais uma vez, Isa, a gente se volta para a governança, para as lideranças. A gente não tem como dizer que não. E para os recursos para trabalhar com a cultura. Oi, estou sem te ouvir. Importante. Agora. É muito importante essa colocação, sabe, Tereza? Porque, assim, quem está do lado de cá enquanto gestor, essa sua fala é imprescindível, desde a pequena empresa até a grande empresa, porque se você começa uma empresa já pensando qual é o meu escopo de serviço e de produtos, quais são os meus objetivos, qual é a minha visão, qual é meus valores,
qual é a minha missão, o que é que eu quero, qual é a minha meta, você consegue definir o perfil das pessoas que vão colaborar com a sua empresa. E aí você já tem uma noção do que você vai precisar de fornecedores de serviço. E aí você começa a pensar na cultura que você vai implantar na sua empresa. E aquilo que você precisa ter. E aí a gente sempre conversa aí quando... Aquelas colegas, né, de lives, colegas da área, que hoje as pequenas empresas já estão começando a pensar lá na frente. Antigamente as pessoas eram muito pontuais, porque aquilo era feito para durar eterno. Hoje a gente já sabe que nada é para durar eterno. Esse celular que a gente está batendo papo, conversando, vai durar eterno. Diferente do telefone, aquele antigo que a gente discava de rodinha, que vai em algum lugar, alguém ainda deve ter. E é muito importante essa questão da governança, porque tudo começa na governança. Como que eu vou captar o meu recurso para fazer um projeto? Começa na governança. O gerenciamento do projeto. Como que vai ser esse projeto? Qual o objetivo desse projeto? Porque as pessoas ainda confundem projeto com atividades diárias, com rotina. E aí, até por isso, a gente, na época, a gente ainda hoje eu falei esse assunto, sim. Tem atividade de rotina, é atividade de rotina. Né? É um processo, uma atividade, você vai ter uma tarefa, ponto, acabou, acabou. O projeto, ele é pontual, ele tem início, meio e fim. Ele não é aquela coisa que vai ficar durando, que vira rotina. E as pessoas confundem muito isso no mercado de trabalho. Independente das esferas quais sejam, eles criam um projeto vitalício quase. E projeto não é vitalício. E aí, mas começa lá na governança. Tudo a gente volta para a governança. E aí, quando a gente fala que eu quando trouxe a ideia, né, lá com a Escola GDI junto com o Pablo para fazer o evento Moderniza a Memória, foi pensando nessa questão, né? Porque eu já trabalhei em vários segmentos, em várias esferas, todas relacionadas a espaços de memória, que as pessoas acham espaços de memória só biblioteca. E aí, como uma boa mestranda na área de patrimônio, eu tenho que sinalizar que não é. A gente tem associações, a gente tem quilombos, a gente tem igreja, a gente tem lugares que fazem memória, que têm lembranças, que geram, que produzem algo, sem ser da forma ágrafa como nós conhecemos. E aí, a ideia foi, a gente não pode falar somente de captação de recursos para desenvolver um projeto, sem eu falar da gestão. Eu não posso falar do gerenciamento do projeto sem eu falar da gestão, porque o cara vai falar assim, poxa, eu vou contratar a Tereza para trabalhar no meu projeto porque ela é minha amiga. Não posso. Eu tenho que avaliar se ela tem as competências necessárias, o perfil para aquele projeto. E aí isso volta lá para a governança. E aí as pessoas, quando a gente conversa assim, eu vejo muito gestor que desconhece isso. E aí começa a ter problemas, que não faz uma análise de risco. Aí pega o PMI, né? O PMBOK, vou seguir isso à risca. Só que aí esquece, pô, deu erro, você vai esperar terminar todo o processo para consertar uma coisa que deu errado, porque tem uma resistência a mudar, ou desconhece as metodologias ágeis. Eu sempre falo, uma não é melhor que a outra, né? Uma metodologia não é melhor que a outra. A gente tem que saber aonde a gente vai aplicar determinada metodologia. O PDCA vamos ver qual a metodologia PDCA, eu vou aplicar em qual projeto. Esse cliente dá para adotar isso, mas a gente volta para a governança. E aí a gente volta, um ciclo, né? Eu sempre digo que é um ciclo que a gente não tem como muito fugir. Nem quem está do lado do gestor, e nem quem está do lado querendo ser gestor. Que a primeira coisa, eu tive uma colega de trabalho, o nome dela é Márcia Dorin. Ela hoje dá aula de BIM, na engenharia. Uma vez eu tive uma reunião com ela e ela falou para mim o seguinte, que um diretor da época, né, falou para ela o seguinte, Márcia, você quer ser gestora um dia? Ela quero. Para você ser gestora, ande como gestora, fale como gestora, mas pense como uma gestora. E aí ela adotou essa metodologia. E aí, quando eu estava à frente lá do centro de documentação, ela falou assim, me chamou na sala dela e falou assim, que eu montei a parceria com a equipe dela de qualidade para poder criar o projeto 3S, e ela falou a mesma coisa para mim. E ainda ela falou mais,
se você quer crescer profissionalmente, não para no tempo. Busque todos os anos se aperfeiçoar, porque a tecnologia, ela muda todo dia. Então, se você parar numa metodologia, numa tecnologia apenas, daqui a um ano você está obsoleto. Você não vai Sim, saber nada, obsoleto, você está perfeitamente, desatualizada. perfeitamente. É. Isso para a vida. Eu tinha meus 20 e pouco, 30 anos, e eu Mas, falei, é Isa, olha isso que eu só, quero. você falou aí, muda, né? Atualização, fica obsoleto. Estão acontecendo coisas que estão favorecendo essa questão dos espaços de documentação, de informação, que é a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para dizer, olha a governança, e agora? É lei, como é que você vai fazer? Né? Porque um centro de informação e documentação, o cara pode dizer, não é lei. Mas agora proteger os dados virou lei. Né? São os dados que geram informação, que geram conhecimento. Então, associado a questões de programas de compliance, programas de integridade, onde você tem que demonstrar a transparência da empresa, tudo isso tem colaborado, isso é bom. Então, apesar da gente falar de todo o desafio e uma certa dificuldade com essa questão dos centros de memória, de informação e documentação, essas coisas que estão surgindo de lei, de programa de compliance, de transparência, que ninguém suporta mais que as coisas não sejam transparentes, não tem mais espaço para isso. Isso foi bom, por um lado, isso foi bom, que nos ajudou a quem já pegava esta bandeira, né, dos centros de documentação e defendia, só veio ajudar. Eu achei assim, estou achando. Oi, voltou. Não. Que vamos, né, vamos aproveitar para pedir recursos cada vez mais, como você acabou de fazer, o que fica obsoleto, mas aí a tecnologia avança, vamos aproveitar para pedir, né? E com isso, mesmo que seja uma situação um pouco que forçada, mas a gente consegue dizer, olha, isto é importante, porque esses documentos, todos esses contratos preservados, um contrato de trabalho, um contrato de vendas de equipamento, tudo isso que tem que ser rastreável, porque é ter acesso, é ser rastreável, é ficar protegida essa documentação. Isso nos ajudou. Eu estou achando ótimo. Verdade. Estou achando E a muito bom. LGPD, e a LGPD, o bacana, que também é um novo nicho para o profissional da informação, né? Se o Sim, profissional da sim, informação tiver conhecimento, ele sim. consegue adentrar nesse nicho porque é dado informação, é proteção. E aí ele consegue adentrar, porque até para você fazer uma implantação de LGPD, você tem que pensar no processo da documentação, dos dados, tem que pensar no mapeamento dos processos, nas atividades, Sim. tem toda uma mineração aí que a gente tem que pensar. E é um nicho muito interessante que está sendo pouco explorado pelos arquivistas, bibliotecários e museólogos e outros profissionais da informação, que são pessoas qualificadas para isso, por muito desconhecimento também, que eles podem atuar, eles sabem. O que eu sempre falo, a lei hoje, geral de proteção de dados, ela bateu o martelo para a família 27.000 da ISO, de segurança da Sim, informação. perfeitamente. É, Boa, e Isa, lá boa, atrás, isso na mesmo. década de 80, 90 a gente já falava sobre isso. Segurança da informação. E a Sim, questão biblioteca. Vai pegar um dado, você tinha que saber, você não podia passar informação, os dados da pessoa de qualquer forma. Isso também era discutido lá na biblioteconomia nos anos 90 e 2000. E aí parece que deu um apagamento, aí veio a lei e bateu o martelo. Mas eu adoro isso, que é um novo mercado de trabalho. O sim, profissional ele sim. pode se reinventar, ele não precisa ficar. Eu sou bibliotecária de formação, mas eu nunca fiquei presa somente à biblioteca. Atuei em projetos de gestão documental, agora eu estou no mestrado, atuei na área jurídica, estou como bolsista no INCA, que eu agradeço muito os colegas lá do INCA, que eu estou aprendendo cada dia mais a Danada. trabalhar com essa área médica. Então, assim, passei pela área de comunicação, área de TI. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar todo dia se aperfeiçoando, buscando o desenvolvimento das competências necessárias para atendermos o nosso cliente interno, o nosso cliente externo, independente de qual esfera seja,
e que aí a gente pode contribuir. A partir do momento que a gente contribui, claro, vai ter gestor que vai ficar com medo, um funcionário que sabe muito, ele fica com medo e fala assim, vou mandar o cara embora. Mas com certeza ele está perdendo um grande ativo que vai ser muito bem aproveitado por uma outra empresa, por uma outra instituição. Sim. Olha, o nosso tempo está quase acabando. Quase acabando, né? Poxa, que Quase pena. Eu passaria aqui acabando. conversando muito tempo. Vou passar Gente... esse material para ti, para quem quiser o material, pede para você, tá? Vou Eu botar falaria aqui o muito meu mais coisas e-mail. aqui. Vou deixar aqui no chat o e-mail. Isso. Que aí o pessoal Como, que por tiver exemplo, interesse Isa, pode só, então, mandar. já que está acabando, para a gente finalizar, você falou aí nos centros de saúde, você já imaginou toda esta expertise, né, da competência informacional voltada para prontuários médicos? Imagine um SUS com um prontuário médico nacional de todas as pessoas que passam em qualquer SUS, em qualquer UPA, em qualquer hospital, tudo aquilo ali guardado, aquela memória preservada. Pense que país se a gente pudesse avançar e sonhar com um SUS assim, né, nessa parte de saúde. Quanto campo tem para crescer? A gente está começando. A gente está começando, tem a questão da cultura para trabalhar, né? E tá na trajetória, está na trajetória. Tá na trajetória. Tereza, Então, deixa para gente aí os dados da ICANN, porque com tá. certeza vai ter colegas que estão aí precisando de consultoria, tirar dúvida. A ICANN é uma empresa, assim, que vocês perceberam pela Tereza, que faz de tudo nessa área de gestão da Amo o informação, que eu documento, faço. conhecimento. E aí é uma oportunidade para vocês conhecerem. Olhem o site da ICANN, tem muita coisa a agregar. Dê uma olhada lá no perfil da Tereza também, lá no LinkedIn, que é uma outra Isso. ferramenta, que eu acho que vale a pena conhecer. Ah, eu não vou conseguir contratá-la. Vale a pena conhecer, porque amanhã você tem oportunidade e já sabe qual é o perfil, quem é o profissional que Isso. atende a sua demanda com qualidade, né? Porque não adianta a gente ir só no mais barato, porque ao mais barato é o melhor, que às vezes você tem um problema muito grande. É atender E, com qualidade, e eu quero dando aqui me valor ao seu colocar. projeto. Eu gostaria de me colocar à disposição, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é mentoria. Se quem está aqui nos ouvindo precisar de alguma mentoria na área de gestão empresarial, liderança, fala comigo, que eu vou amar. Eu amo assim, eu não tenho problema, eu arrumo horário, eu vou dormir tarde, a gente faz mentoria sábado, domingo, feriado, carnaval, não tem problema. É só me procurar, tá aí nossos contatos, é só me procurar que eu estou aí, estou disposta, Olha, e fazendo o que vamos eu ter gosto. mais, hein, Tereza? Agora, Vamos. nos próximos dias, dia 29 e 31, vai ter oficina de captação Tenho. de recursos, eu e Isso, o de Pablo. recurso, perfeito, perfeito. Setembro, a gente começa o curso de gestão, captação de recursos e gerenciamento de projetos. Aí o pessoal que tiver interesse, Maravilha. está lá na minha bios também. Vai ter muita gente convidada. Até lá a gente vai ter bastante lives. Espero te encontrar de novo nos outros eventos. Tá bom. Vamos ter Moderniza Memória ano que vem novamente. Mas até o ano que vem temos mais eventos vindo aí. E aí mais parcerias, mais colegas, mais promoção e divulgação desses saberes que são tão importantes para a nossa área, né? Meu muito Verdade. obrigada, gratidão. Foi uma Gratidão, aula. obrigado Vai ficar, também. vai ficar guardado a nossa live tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube. E aí, quem quiser depois escutar, tirar dúvidas, olha, manda lá as perguntas lá pelo e-mail que a gente responde sempre que possível. E aí, as mentorias aí com a Tereza na área de gestão empresarial podem mandar também, que eu tenho Estou certeza aqui. que ela vai atender com o maior prazer. Com certeza. Muito obrigada, Tá bom, pessoal que está nos obrigado, Isa. assistindo. Gratidão a Obrigado, todos. pessoal. Obrigado, pessoal que vai nos assistir também, que tem algumas pessoas que estão chegando no trabalho agora, mas que deixam para assistir depois. E aí, nos encontramos na próxima quinta-feira com mais um Conversando sobre os Espaços de Memória com a Isa Saldanha e mais um super convidado especial. Até logo, gente. Tchau, Até tchau. mais. Fica com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.